Será que ler a Bíblia é um ato meramente religioso? Ou existe um motivo maior e uma forma mais eficiente de ler, compreender e aplicar os seus ensinamentos? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Gislene Amorim e toda semana eu estou aqui no YouTube compartilhando uma mensagem de fé, uma mensagem edificante. Então, se você gosta de conteúdo cristão, já se inscreve no canal e ativa as notificações para você ser informado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Não existe uma regra sobre como ler a Bíblia, mas eu quero te apresentar algumas dicas simples para facilitar a compreensão e a aplicação dos ensinamentos da Bíblia na sua vida. Além de trazer também alguns motivos que vão ressaltar a importância do cristão ler e conhecer a palavra de Deus. Para quem está lendo a Bíblia pela primeira vez, eu aconselho a começar pelo Novo Testamento. Logo nos Evangelhos, você vai encontrar o plano de salvação. No Novo Testamento, nós encontramos inúmeras menções ou referências do Antigo Testamento. A Bíblia é um conjunto de livros, mas ela conta uma história só, que é o plano redentor de Deus para o homem, o plano da salvação. Então, o Antigo Testamento, ele anuncia o Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele testifica as promessas e profecias do Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, além de ter a oportunidade de encontrarmos o plano da salvação de Deus para o homem, nós encontramos também várias referências que quando você for ler o Antigo Testamento, você vai se lembrar e vai facilitar a sua compreensão. O Novo Testamento é interessante também para quem está começando agora a leitura da palavra, porque ele vai falar sobre o nascimento da igreja, sobre a origem da igreja. No livro de Atos, nós conseguimos ver como que os discípulos, eles iniciaram esse processo tão lindo, tão maravilhoso da construção da igreja, da implementação de novos templos, do ensino. A gente consegue ver como era o comportamento da igreja no início de tudo, e isso alimenta a nossa fé. Gente, o livro de Atos, eu falo que assim, ele nos dá vergonha quando a gente vê como que era o primeiro amor da igreja, quando a gente vê como que os discípulos, como que os primeiros cristãos, eles se comportavam, eles se entregaram para a obra do Senhor. Nos dá vergonha, nos mostra que a gente pode sim melhorar muito. E não importa quanto tempo de igreja você tem ou quanto você trabalha, você consegue ver que você pode fazer mais. Então é um livro que vai te incentivar a trabalhar, a fazer a obra do Senhor de maneira ampla, de maneira assim, que você se entrega de verdade. E no Novo Testamento também nós encontramos profecias sobre a volta de Jesus. Então a gente consegue ter um estudo maravilhoso, um estudo que vai edificar a nossa fé. Nas cartas paulinas também, a gente encontra inúmeras instruções para a igreja, como a igreja deve se comportar, como que o cristão deve se comportar em sociedade, na sua família, na sua igreja, no seu ministério. Então é um conjunto de ensinamentos que o apóstolo Paulo traz, que de fato vai te edificar. Então, se você está começando agora a ler a Bíblia, você é um novo convertido, ainda não tem uma intimidade profunda com a palavra, eu te aconselho a começar pelo Novo Testamento. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que é essa divisão da Bíblia. Talvez você não saiba o que é o Antigo Testamento, o que é o Novo Testamento, que divisão é essa. Então fique atento, porque ainda nesse vídeo você vai compreender como que é a divisão da Bíblia. Você também pode ler a Bíblia de forma cronológica, ou seja, de acordo com como de fato as coisas aconteceram, no tempo em que as coisas aconteceram. E vale a pena lembrar, para você que está criando agora um hábito de intimidade com a palavra de Deus, que aquela sequência que você encontra na sua Bíblia não é a sequência cronológica. Tem uma divisão, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas a forma cronológica você consegue encontrar ou comprando Bíblias específicas, que elas já estão escritas em ordem cronológica. A gente já encontra Bíblias já com essa divisão, ou você pode baixar planilhas na internet, se vocês quiserem. Eu posso colocar aqui na descrição do vídeo uma planilha onde você consegue ler a Bíblia de forma cronológica. Então você pode usar aplicativos, pode comprar uma Bíblia específica, pode comprar livros. Tem livros também que trazem, que explicam como que é essa ordem cronológica
e você pode acompanhar ali o ensinamento do livro junto com a leitura de fato da palavra, ou pode baixar o aplicativo também, que vai te auxiliar nesse processo. E outra forma que você pode ler a Bíblia também é conforme as divisões da Bíblia. Para você entender um pouco melhor, então, o Antigo Testamento, né, a Antiga Aliança, ele começa com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são os livros que nós encontramos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então aqui nós temos o Pentateuco. Logo em seguida, ainda no Antigo Testamento, nós encontramos os livros históricos, que vão narrar a história de Israel, começando pelo momento da conquista de Canaã. Então ele começa ali no livro de Josué e vai mostrar como que foi conquistada, como que as terras foram conquistadas. Então nós temos também os livros poéticos, né? A gente tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Nós temos também os profetas maiores e depois os profetas menores. Lembrando que esse termo profeta maior, profeta menor, não é para denigrir ou diminuir a capacidade, a unção de um profeta em relação ao outro, não. Esse termo de maior ou menor, ele faz referência ao tempo de profecia. Então, os profetas maiores, eles tiveram ministério a um longo prazo. Os profetas menores já profetizaram ou para uma região específica ou para um momento específico da história. Então, por isso tem essa diferença, profetas maiores, profetas menores. Agora, indo para o Novo Testamento, nós encontramos os Evangelhos, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, onde eles vão narrar o nascimento, a vida e o ministério de Jesus. Basicamente, esses livros vão contar essa história. Além disso, nós temos também um livro histórico, que é o livro de Atos. Nós temos também as Cartas Paulinas, que é onde eu falei que nós vamos encontrar muitos ensinamentos sobre o que é a vida cristã, comportamento na igreja e o nosso comportamento de vida mesmo como cristão, em família e sociedade. Nós encontramos muitos desses ensinamentos nas Cartas Paulinas. Outras cartas, né, que elas não são atribuídas a Paulo ou que nós não conseguimos ter a certeza de que elas foram escritas por Paulo, mas que também trazem, né, uma edificação muito grande para a nossa vida. E nós temos um livro profético, que é o livro de Apocalipse, né? As pessoas amam falar do livro de Apocalipse. Ele vai prenunciar aí a volta de Jesus e os fins dos tempos. Então nós temos essa divisão aí da Bíblia. E essa também é uma forma de você ler. Então como que eu leio desse jeito, Gi? Você pega a sua Bíblia e vai seguindo a sequência dos livros que estão ali. Gi, tem outras formas? Tem muitas outras formas. Os planos de estudo é uma forma de você ler a Bíblia. Então nós temos aí diversos planos de estudos focados, por exemplo, em assuntos que as mulheres vão enfrentar. Nós temos planos de estudos focados para as mulheres, planos de estudos focados para o jovem, para o homem, para o adolescente. E são maneiras assim interessantíssimas de você ler, de você estudar e meditar na palavra de Deus. E quando você segue uma dessas sequências, a sua compreensão do texto como um todo é muito maior do que você pegar livros isolados, textos isolados e começar a ler. Por exemplo, eu na adolescência eu estudei muito a palavra de Deus. Isso é um ponto interessante porque a Bíblia ela fala sobre si mesma. E sempre quando há um versículo falando sobre a Bíblia, vai falar sobre ler, sobre examinar, sobre estudar, sobre meditar nas Escrituras. E é muito bom quando você pega assim, um livro específico, por exemplo, pega o livro de Jó e estuda o livro de Jó. Isso é muito bacana. Você vai conhecer aquela história, você vai entender as palavras que Deus levou para Jó, você vai entender a importância de quando tiver um amigo passando por uma luta, você ter cuidado no que você vai falar, você vai aprender, você vai ser edificado. Mas você não vai entender a história como um todo, né? Lembra que a Bíblia, ela conta uma história, ela pronuncia o plano de salvação. Então, quando você lê ou de forma cronológica, ou separando aí Novo Testamento, depois Antigo Testamento, ou seguindo a sequência mesmo, né, conforme a Bíblia está escrita, você vai entender, você vai compreender
não apenas aquele livro X, mas você vai entender a história. Gente, isso é transformador. Isso é transformador. Porque, como eu disse, na adolescência eu estudei muito a palavra de Deus. Eu me lembro que eu tinha um sonho de comprar uma Bíblia de estudo. E assim que eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu quis fazer era comprar a minha Bíblia. E na época, a Bíblia de estudo era muito cara. Na época, eu lembro que o salário mínimo era R$300 e a Bíblia era R$150. Era muito caro em comparação com o salário mínimo. E eu queria muito comprar a Bíblia. Só que um dia eu vi no programa evangélico na rádio, o locutor disse assim, olha, mais importante que a Bíblia de estudo é o estudo da Bíblia. E quando ele falou aquilo, eu percebi, eu me lembrei que eu não estava lendo a minha Bíblia, que eu não estava estudando a minha Bíblia. Então eu peguei a minha Bíblia, que eu tinha mesmo, aquela de R$10, que não tem nada assim de instrução, de estudo, e comecei a ler ela, e comecei a aprender com textos. Mas assim, eu lia um livro, depois eu lia um outro que não tinha nada a ver, e como eu estou te dizendo, eu aprendi muito. Mas o dia que eu peguei a Bíblia para ler, e eu fui de Gênesis e fui lendo até o final, eu falei assim, poxa, é completamente diferente. Porque você entende a história como um todo, né? Então você percebe que tem textos que se repetem. Eu estava lendo recentemente, eu estou lendo a Bíblia recentemente, e eu estava pensando assim, poxa vida, por que repete tanto a mesma coisa? Aí eu parei e pensei, nossa, realmente, eu estou percebendo que está repetindo, porque eu estou lendo a Bíblia na sequência. Mas se alguém pegasse, por exemplo, só o livro de Reis para ler e não lesse o livro de Crônicas, então talvez se não repetisse aquela mesma passagem, as pessoas não iam conhecer, não iam entender, talvez não fosse fazer sentido para elas. Então você percebe que tem textos que se repetem, você percebe que tem textos que se completam. Aí você entende coisas que, assim, quando as pessoas leem a Bíblia de forma superficial, elas não entendem o porquê. Nossa, por que Deus mandou matar todo mundo quando o povo de Deus foi conquistar Canaã? Por que Deus mandou destruir tudo e todos quando o povo de Deus foi conquistar Canaã? Aí você percebe lá na frente que o povo, por não ter obedecido a ordem de Deus, eles sofreram, os seus filhos sofreram, eles tiveram mulheres que tiveram a barriga aberta, mulheres grávidas que tiveram a barriga aberta, eles tiveram mulheres que foram violentadas, eles perderam terra, eles foram vendidos como escravos, eles se tornaram escravos de outros povos, entre outras coisas, brigas, conflitos, guerras, tudo porque não obedeceram à voz de Deus. Então, quando você lê de forma cronológica, quando você tem ali, olha, um objetivo, uma forma mais específica de ler a Bíblia, como um todo, você aprende muito mais. Você compreende o que o Senhor está ensinando e você consegue aplicar na sua vida. Quando você vai lendo assim, esses textos, você fala, nossa, é por isso que eu preciso obedecer ao Senhor. É por isso que eu preciso seguir exatamente a ordem que Deus dá. Porque você vai vendo as consequências daquelas atitudes, né, na história do povo de Israel. Gente, hoje está difícil de gravar. Meus 2 filhos estão acordados e os meus vizinhos estão escutando música. Eu nem sei como é que vai ficar essa gravação. Então, olha, um pedido de uma irmã cansada. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, porque hoje eu mereço. E não é só por causa disso, não. Eu vou conquistar o seu like agora. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link de uma Bíblia, né, do aplicativo de uma Bíblia, que vai trazer para você várias versões da Bíblia. Por exemplo, João Ferreira de Almeida, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Bíblia do King James, entre outras versões. Ela apresenta também planos de leitura. Oh, gente, tão gostoso! Tem plano de leitura nela para tudo que você estiver passando, pensando, até aquilo que você não pensou, ainda tem plano de leitura lá também. E além disso, tem alguns planos de leitura para leitura cronológica da Bíblia, que nós falamos aqui. E esse aplicativo ele é gratuito. Olha só, eu mereço seu like.
Tem o plano de leitura da Bíblia cronológica, entre outros planos de leitura, como para você ler a Bíblia toda em um ano, ou para estudar o Novo Testamento, Antigo Testamento, os Evangelhos, enfim. É top. Esse aplicativo é top. E eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Então, se você não deixou o like ainda, deixa o like, porque hoje eu mereço. Lá em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. E ela é útil para alguns pontos que eu quero abordar com você. Então, ela é útil para o ensino. Nós precisamos ser ensinados, porque cada pessoa carrega consigo uma bagagem de ensinamentos. E muitas vezes, esses ensinamentos não estão em conformidade com a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina algo, mas o mundo, a sociedade, a nossa família nos ensina algo diferente. E nós precisamos ser ensinados por Deus. Nós precisamos permitir que o Senhor ele nos ensine a viver conforme a vontade dele. Então a palavra de Deus ela é útil para nos ensinar, para nos mostrar qual é a vontade do Senhor, para nos mostrar aquilo que realmente Deus ele tem preparado para nós. Por exemplo, o mundo ensina que se é para o seu bem, você pode fazer o que você quiser. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas o final é morte. Né? O mundo diz que você deve tirar vantagem, você deve ser esperto. O brasileiro quer ser malandro, quer ser esperto. Mas a Bíblia fala que nós não devemos ter duas balanças diferentes. Né? Então a gente não deve tirar vantagem das pessoas. A Bíblia traz ensinamentos sobre como você deve se comportar, como marido, como esposa, como filho, como patrão, como empregado. Então nós precisamos aprender e aprender com a palavra de Deus. A Escritura também ela é útil para a repreensão. Então nós precisamos ser repreendidos. Né? Se nós não queremos ser condenados com o mundo, nós precisamos ser repreendidos e aceitar a repreensão do Senhor. Como que essa repreensão vem? Através de um ensinamento na sua igreja, através de um ensinamento no seu discipulado. Então, através da leitura mesmo sua da palavra de Deus, o Espírito Santo te repreende, te ensina. E nós precisamos mesmo aceitar essa repreensão para nós não sermos condenados. Com correção. Muitas vezes a gente faz algumas coisas com boas intenções, mas aquilo não é a vontade de Deus, aquilo não é o que Deus tem preparado para nós. E nós precisamos ser corrigidos. E a palavra de Deus ela é útil para a correção. A Bíblia também é útil para a instrução e justiça. Então Deus ele tem ali parâmetros de justiça que Ele quer nos entregar, que Ele quer nos apresentar, para que você viva conforme a vontade dEle. Né? Ninguém gosta de ser injustiçado. Então o Senhor quer que nós tenhamos uma vida reta diante dEle. E a Bíblia é útil para isso, para nos mostrar qual é a justiça, qual é o caminho correto, aquilo que Deus tem preparado para nós. Aí em 2 Timóteo vai dizer que a Escritura Sagrada nos torna capazes e preparados para toda boa obra. Então Deus tem uma boa obra preparada para nós. O que é isso? Ele tem um ministério, Ele tem um propósito, Ele tem uma vontade, Ele tem um destino. Uma vontade que é boa, perfeita e agradável, preparada para nós. E a Bíblia nos prepara para isso. Os ensinamentos do Senhor nos prepara para viver isso. Então, se você quer viver o melhor de Deus, se você quer seguir os planos, os projetos de Deus para sua vida, conheça a palavra de Deus. Coloque em ação, aplique na sua vida. Porque, gente, só conhecer a palavra não gera transformação. Né? Se gerasse, o diabo ia ser um anjo. Se bem que ele é, né? Caído. Por quê? Porque ele conhece as Escrituras, ele estava presente enquanto a Bíblia foi escrita. E o que gera transformação em nós é colocar os ensinamentos em prática. Então, quando que eu fico capaz? Quando eu me torno preparado para toda boa obra? Quando eu coloco em prática aquilo que eu aprendo. Então, olha, entenda. Não é só religiosidade. Você não deve ler a Bíblia porque o cristão deve ler a Bíblia. Você deve ler a Bíblia porque você precisa ser ensinado. Porque você precisa abrir mão de palavras que lançaram sobre você e que não é a vontade de Deus para você. Você precisa ser corrigido pelo Senhor, repreendido pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. E existe uma boa obra de Deus preparada para a sua vida.
E é através do conhecimento da palavra de Deus que você vai alcançar o cumprimento dessa boa obra. Ali nós temos inúmeros ensinamentos. Tá lindo, pode. Você viu? Escandaloso? Pode. Pronto. E pra você que está de clandestina aqui no canal, você que assiste os meus vídeos, que gosta do conteúdo, mas ainda não é inscrito, você é clandestino. Então vamos regularizar essa situação. Clica no botãozinho vermelho escrito se inscrever e faça parte dessa geração escolhida de Deus. Espero por você, hein? Clica aí. Clica no se inscrever. Estou esperando você aqui. Muito obrigada pela sua atenção. Fica na paz e que Deus te abençoe.